Oi, meu povo! Hoje eu venho falar novamente sobre o Stephen King. A gente tem a mania de achar que ele só escreve calhamaços, né? Livros muito grandes ou séries. E existem alguns livros dele que são bem fininhos. Tem aí menos de 300 páginas ou por volta de 300 páginas. Eu separei alguns deles e vou mostrar pra vocês. Antes de tudo, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever se não for inscrito. E se for comprar alguma coisa pela Amazon, compra pelo meu link, porque pra você não vai custar nada mais, mas vai me dar uma pequena comissão e isso ajuda muito. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos lá. O primeiro livro que eu vou falar, ele escreveu em parceria com um outro cara, que é o Richard Chisman. Gente, eu não sei falar esses nomes não, tá? Desculpa, eu deveria saber, porque teoricamente eu sei inglês, mas enfim. Em coautoria com Richard Chismar, que é A Pequena Caixa de Gwendy. Esse livro é muito fininho, eu li em um dia, ele chegou, eu li no mesmo dia. Nessa edição da Suma, ele tem 167 páginas, ou seja, você vê que é bem fininho, né? Ele é sobre uma menininha, né, a Gwendy, e conta a história ali do que acontece quando ela recebe essa caixa misteriosa. É um livro muito interessante, né, é uma obra-prima, mas eu a gostei bastante, ele te prende bastante. E é uma leitura muito rápida, né, super tranquila. Um outro livro que é no mesmo padrão daquele ali, pequenininho, só que agora é só do Stephen King mesmo, é o Ascensão. Ele tem 124 páginas. Eu tenho o unboxing dele, vou deixar aqui no card. Depois eu também o li, como eu li a Pequena Caixa de Gwendy em um dia, eu também li Ascensão em um dia, porque ele é menor ainda, então, e a leitura é muito fluida, né? E eu também tenho falando sobre, né, o que eu li no mês de abril, que no caso ele tá incluso, vou deixar aqui no card também, se você quiser assistir. E ele é bem interessante, não também se tornou favorito nem nada, mas é legal, sabe? É sobre um cara que ele começa a perder peso, mas aparentemente, assim, no físico dele ele continua igual. Ele só vai emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Na balança você vai vendo que ele vai diminuindo o peso, enfim. Aí tem todas as complicações disso aí. E é um livro interessante, tá aqui, recomendado também. Um livro do King que não é ficcional, que é tipo uma biografia, sobre a escrita. Ele conta coisas da vida dele e ele dá dicas sobre a escrita e tudo mais. É um livro muito interessante, principalmente pra mim, né? Não, porque eu não tenho tanto interesse em escrever, eu não penso em ser escritora, autora nem nada. Mas ele dá umas dicas muito legais e pra mim foi muito mais interessante ver algumas coisas da vida dele. Alguns fatos da infância, da vida adulta, etc. Eu gostei bastante, ele só tem 255 páginas nessa edição aqui da Suma, né? Então também é um livrinho bem fino, bem tranquilo de ler. Recomendo. Um livro que foi publicado originalmente como Richard Bachman é o Thinner. Eu só tenho essa edição aqui em bolso em inglês, mas ela é pequenininha, só tem 318 páginas, então o livro maior tem menos páginas ainda, né? É muito interessante. Aí eu vou falar também que é um cara que começa a emagrecer, só que nesse caso aqui ele atropela uma cigana e aí ele é amaldiçoado, né? Que em português o nome desse livro é A Maldição do Cigano, ou A Maldição. Então ele vai emagrecendo, mas fisicamente ele vai emagrecendo também, e é muito, muito legal. Tem um filme também baseado nesse livro, mas o livro é muito mais legal e bem interessante. Eu gosto bastante. Já li tem uns anos e quero reler. A gente tem também o Carrie, a Estranha, que foi o primeiro livro do King. Ele é muito fininho. Ele não é um dos meus livros preferidos. Eu realmente acho legal, mas não fica longe, assim, dos meus preferidos. Acho que por ser o primeiro, né, e o formato do texto também é diferente, então não entrou pra minha lista de preferidos, mas ele é muito legal, e principalmente por ser o primeiro do King, é muito interessante ler. Nessa edição aqui, que não existe mais, que é da Objetiva, ele tem 137 páginas, que também é bem fininho, né, ele é bem pequenininho, então, uma leitura bem rápida, sem falar que é um clássico, né, da literatura, do cinema. Existem aí inúmeras adaptações para o cinema, então provavelmente você já conhece a história, mas ler é sempre mais legal. Eu vou falar de outro livro que eu não tô com ele aqui no momento. Eu tenho, mas eu não tô com ele porque tá emprestado pra minha mãe. A Hora do Lobisomem. Ele é um livro mais fininho ainda, não posso te dizer quantas páginas também, vou deixar escrito aqui. Mas enfim, ele é muito legal. Em inglês ele é The Cycle of the Werewolf, ou alguma coisa assim, que é o ciclo do lobisomem, né? Então ele vai contando de mês em mês a aparição do lobisomem, as coisas acontecendo na cidade e tal. Existe um filme também que é um clássico, mas o livro é muito fininho, gente, e é bem diferente, sabe? Uma escrita bem... Eu falei do Carrie, eu já quis falar desse, porque também é um jeito diferente do Stephen King de escrever. Mas eu adorei. E é muito, muito legal, porque é muito leve você ler assim rapidinho. Ou se você quiser ler um mês por dia, assim, também é muito interessante fazer.
Gostei bastante daquele livro. Um livro que é o último lançamento do Stephen King agora, né, de 2021, é o Depois. Esse livro tem um vídeo também aqui no canal já, vou deixar aqui no card. E eu amei mesmo. Ele é muito rápido de ler, eu li também em um dia. Enfim, aqui no vídeo tem mais detalhes, né? O que eu achei e o que eu não achei. Nessa edição aqui da Suma ele tem 190 páginas, ou seja, ele é bem fininho também. É muito interessante. O livro que me fez voltar a ler muito foi o Joyland, foi ano passado. Eu tava meio parada assim, ainda mais por causa da pandemia, eu não tava com muito ânimo. Mas aí eu voltei a ler bastante, foi com esse aqui. Essa edição da Suma tem 239 páginas. Ele é um livro bem rápido, bem fininho, bem tranquilo de ler. Ele conta a história de um garoto, né, um cara mais velho agora, mais ou menos depois, né, o cara contando o que aconteceu em determinado tempo da vida dele, mas nesse caso aqui ele é jovem adulto, né, ele tá na faculdade e tudo mais, ele vai trabalhar nesse parque de diversões chamado Joyland. E aí conta algumas coisas que aconteceram com ele ali no parque, também no temporada de verão, né, e depois ele acaba ficando lá, então é muito legal, ele te prende muito e é muito gostoso de ler. Agora, outros livros que são um pouquinho mais grossos que esses que eu comentei, mas ainda são fininhos, para menos de 300 páginas. Um dos meus preferidos mesmo, que é O Cemitério, também é da edição antiga, ó, da Objetiva. Nessa edição tem 287 páginas. Então você vê também que ele não é muito grosso, né? Não é um livro tão grosso assim. Mas é um livro mais pesado, seja no terror, seja na questão psicológica. Se você já assistiu ao filme, você sabe o que acontece, é uma coisa mais bizarra, assim. É um dos meus preferidos do King. E não sei se todo mundo deveria ler, porque é pesado, tá? Mas quem não liga a isso vai adorar, com certeza, porque é maravilhoso. Quer dizer, com certeza não, porque tem gente que não gosta, mas enfim, pra mim é um dos melhores. Ele conta a história dessa família que se mudou recentemente pra uma casa que fica do lado de uma rodovia muito movimentada, passam caminhões muito rápido e tal. E atrás dessa casa existe um cemitério de animais. O gato da menina acaba sendo atropelado por um caminhão que passou e tal. O vizinho dele mostra um cemitério que não é esse cemitério que tem atrás da casa, mas um além, que é um cemitério indígena. E aí ele enterra o gato lá, o gato volta à vida, e enfim, né? Não vou contar spoiler, mas provavelmente você conhece as histórias. Se não conhecer, leia ou assista ao filme. A segunda versão não, porque é muito ruim e é totalmente nada a ver, mas a primeira versão eu acho até fiel ao livro. Tem uma participação especial do Stephen King também como padre lá. Mas enfim, é um dos meus livros e filmes preferidos da vida. Tem também um outro clássico, que é O Iluminado. Aqui na edição da Objetiva ele tem 313 páginas. Eu não sei se os da Suma são maiores ou não, mas enfim, ele também não é tão grosso. 313 páginas, né? O Iluminado acho que nem precisa de apresentação, né? Todo mundo conhece. Tem muitos anos que eu li esse livro, tem que reler, mas também eu gostei muito de ler. Ele eu lembro que eu não li tão rápido, mas mesmo assim é um livro que é fino, né? Não é tão grosso assim, que ainda entra aí nessa minha lista de livros não tão grossos do King. E o último que eu coloquei nessa lista, que eu li há pouco tempo, que tem um vídeo também aqui, que eu vou deixar aqui no card, é o Misery. Nessa edição da Suma ele tem 326 páginas. Eu vou falar muito, porque tem um vídeo aqui pra você assistir, mas ele é um livro que te prende muito, então você nem sente passando, sabe? E aí, você já leu algum desses livros? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Ou será que eu esqueci de algum livro também do King? Me conta também aí se eu tô falando besteira. Mas é isso aí, gente. Por hoje é só. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigada e até a próxima.